quais são os pontos específicos que a lei pontua que podem existir nessa insurgência nos 10 dias. Então, para o pessoal, só para a gente falar checkpoint mesmo, para o pessoal já se atentar. Preço vil, ou seja, um preço muito abaixo ou um preço abaixo do que deveria ser. Então, por exemplo, o juiz foi lá e determinou, bem avaliado em R$100 mil, em segunda praça pode ir com desconto de 50%, ou seja, R$50 mil. Aí o leiloeiro apresenta um auto de arrematação com valor de R$40 mil. Caso seja alegado preço vil, tem razão, certo? Isso é preço vil, está abaixo do quanto deveria ter sido vendido. Ausência de intimações necessárias, a lei elenca exatamente quem tem que ser intimado da realização do leilão, quem não tem que ser intimado da realização do leilão. Ônus e gravame não mencionado no edital. Então, um exemplo, eu leilou um apartamento aqui e no edital não constou que tinha alienação fiduciária do apartamento em favor da Caixa Econômica. E eu descubro isso no decorrer do processo após a arrematação, porque depois que o juiz assinou o auto de arrematação, a Caixa entrou no processo e falou, fiquei sabendo do leilão e tudo mais. Esse é um dos motivos também. E o outro motivo, e por isso que a gente falou que o bem de família tem um asterisco, é porque matérias de ordem pública, como, por exemplo, a alegação de bem de família, podem ser suscitadas a qualquer momento em qualquer processo. Então, apesar do cara já ter falado de bem de família em algum momento, ele pode voltar a falar e, óbvio, se já foi julgado e tudo já foi negado, vai ser rechaçado novamente, mas ele pode vir a alegar bem de família só agora. Claro, às vezes é uma tática ali e tudo mais, mas... É legal, a gente, nesse ponto, tem um asterisco, como o Rafa falou, por quê? Porque existem entendimentos até indo para a consolidação jurisprudencial, que mesmo o bem de família é uma matéria de ordem pública, a gente sabe disso, mas que isso tem que ser alegado até o momento do leilão. Não dá para você deixar para depois da arrematação que foi. Por quê? Se é ordem pública, se é bem de família, se você já sabe, bem de família tem uns requisitos que você tem que cumprir. E se esses requisitos já existem, você tem que suscitar muito antes. Você não vai esperar ser nomeado... Lembrando que o leilão era uma fase final do... pensando que a gente acabou de falar, já tudo foi discutido, você já teve a chance de falar de tudo. E aí você não falou que é o bem de família, que é o mais básico existente. Então você vai lá e você fala, não, tudo bem. Depois que alguém já arrematou, já pagou, já assinou o laudo, falou, opa, é bem de família. Então, pessoal, pode alegar? Pode. O juiz vai levar em consideração? Vai analisar. Mas, primeiro, que vai ter que comprovar muito bem. E segundo, que a gente já tem entendimento de que isso tem que ser feito até o aperfeiçoamento do leilão. Senão também já foi, já passou. E um ponto importante, pessoal, é o seguinte. Teve alguma impugnação nesse sentido desses pontos que a gente trouxe para vocês, que são os pontos elencados ali no Código de Processo Civil, o arrematante pode desistir da arrematação. Então, a lei prevê que você não é obrigado a entrar na discussão. Se a discussão versa sobre um desses pontos, se o juiz abre, de fato, para manifestação do arrematante, manifestação do exequente, manifestação de qualquer um que seja, o arrematante não é obrigado a entrar. Então, por exemplo, e aí a gente tem um caso prático que até eu e o Breno participamos uma vez, mas enfim, a gente subiu um pouco na disputa além do que a gente gostaria, então o negócio só valeria a pena de fato se fosse muito rápido, né? Se fosse muito rápido. E aí acabou o leilão, abriu o prazo de 10 dias, o executado entra com impugnação, entrou com agravo de instrumento, a gente já viu que a discussão ia perdurar além do que a gente estava esperando, então a gente desistiu da arrematação sem ônus a nós, né? Então, como o dinheiro estava depositado judicialmente na conta do processo e tudo mais, o juiz acolheu a desistência da arrematação e deferiu ali, liberou o valor que a gente pagou a título de arrematação e comissão de novo pra gente. Então a gente pegou o dinheiro de volta e tudo certo, seguiu, enfim, julgou a impugnação, julgou o recurso e mandou a leilão depois, posteriormente, de novo, sanadas todas as questões que tinham sido ali levantadas. Então esse é um ponto importante. Muita gente fala, nossa, estou preso numa discussão de arrematação há 5 anos. Mas você não foi obrigado a estar nessa discussão. Você poderia ter desistido lá atrás.